Alô, 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 testando. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão? Mais ou menos. Beleza? Hoje queria meditar com vocês sobre oração que se fizer neste lugar. Aí depois de ouvir o louvor de hoje, eu vou mudar o tema da nossa mensagem. A oração que se fizer nesta casa. Vamos orar mais uma vez. Como é tão bom, Senhor, falar contigo. Às vezes parece algo tão distante, às vezes parece que é uma obrigação, às vezes não tem muito sentido, às vezes a gente faz por fazer, mas Senhor, nesta manhã nós queremos dizer a Ti como é bom falar contigo, como é tão especial o Senhor ter aberto esse canal para que a gente pudesse ter essa comunhão com o Senhor. E o momento de a gente abrir o coração ao Senhor, de falar a Ti aquilo que está no nosso coração. Obrigado, ó Deus, esta manhã. Lembramos aqueles que estão lutando com enfermidades, se recuperando. Estende a Tua mão. Aqueles que estão desanimados, fortalece seu coração, fortalece a fé. Ajuda, Senhor Jesus, a enxergar como o Senhor enxerga. E, ó Deus, com isso possa confiar cada vez mais no Senhor. Ó Deus, tantas pessoas que estão precisando na sua alma o cuidado, estão precisando, Senhor, do amparo do Senhor. Então eu quero pedir nesta manhã que o Senhor estenda a Tua mão poderosa. Obrigado, ó Deus. Abençoa a palavra que vai ser ministrada, possa tocar no nosso coração e produzir a mudança que o Senhor quer fazer em cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. 2 Crônicas 7, 15. Esse versículo, ele vem depois do 14. É claro, né? Claro. Mas eu quero dizer o seguinte, que o 14 é o versículo que muita gente conhece, leu e gosta. Mas eu quero só, nessa introdução, olharmos o versículo 15. Diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, irmãos? Muito bem. O contexto desse versículo aqui está dentro de uma coisa muito especial. E aqui é um travamento de conversa de um homem com Deus e Deus com o homem. E essa conversa é com o cara mais sábio da face da terra. Você sabe quem que é esse dito cujo aqui, né? Nosso Salomão. Muito bem. Talvez, irmãos, você seja uma pessoa que não ora. Eu não acredito nisso, irmãos. Mas pode ser que você seja uma pessoa que não dedica tempo para orar, para falar com Deus. Talvez você ache que essas coisas são só para o pessoal da igreja. Os crentes fazem isso.
Deixa eu perguntar para você que, assim, aconteceu com você, você disse assim: Deus, me ajuda. Deus, cuida da minha esposa. Deus, cuida dos meus filhos. Alguma coisa assim: Deus, eu estou precisando de um emprego. Pois é, irmãos, você orou, você falou com Deus. E hoje eu quero que você saiba o seguinte: a oração faz parte da nossa vida. Ou faz pouquinho, faz bastante, ou às vezes só na hora que está apertado. Já viu, né? Olha como é que nós somos. Quando a coisa aperta, Deus me ajuda. E eu não quero reprovar você, viu? Se você faz isso. Porque, veja bem, graças a Deus, porque mesmo assim, eu e você, nós podemos ter alguém a quem recorrer. Graças a Deus. É por meio da oração que a gente dedica atenção a Deus. É por meio da oração que a gente dedica atenção a nós mesmos, às circunstâncias e também às outras pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, que todo cristão é um intercessor. O que é um intercessor? É alguém que vem sobre, interpõe-se, intervém a favor de alguém, pede, roga por outras pessoas. Interessante que a intercessão está constantemente envolvido na prática de oração. As nossas orações são de gratidão, de, o que mais? Louvor. Me ajuda aí, gente. Petição. Isso aqui nós somos craque para fazer, né? Pedir, suplicar. No pedido está incluso um monte de coisas. Pedido de perdão, de confissão, de arrependimento. E também na oração tem um elemento importante, a intercessão. Todos nós somos intercessores. Todos nós, de alguma forma, intervimos a favor de alguém, pedimos, rogamos, interpomos a favor de alguém. Nessa pandemia, a gente percebeu que todos nós fomos levados a sermos e praticarmos com bastante força a intercessão. Como nós oramos pelas pessoas, não é verdade? Pessoas que pegaram Covid, pessoas que ficaram hospitalizadas. Havia um canal, uma força na direção de a gente interceder pelas pessoas. Todos nós, de alguma forma, a gente é um intercessor. Quando nós olhamos aqui, 2 Crônicas, se você voltar um pouquinho por capítulo 6, fala aqui do versículo 12 até o versículo 42, fala aqui sobre Salomão. Ele se coloca como um intercessor. Ele começa a interceder pelo povo. Você vai perceber aqui que vários versículos falam assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, versículo 22, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, ouve tu dos céus. É Salomão falando com Deus, intercedendo, se colocando na brecha.
Salomão está intercedendo pelo povo. Então, dá uma olhadinha, se tiver um tempinho, observe aqui nesse capítulo 6, a oração que Salomão faz a Deus. Irmãos, alguns princípios da intercessão é importante a gente saber. Primeira coisa, um princípio da intercessão é que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, a igreja deve viver em união com o seu Senhor e também com os irmãos. Sabiam disso? É isso que a palavra de Deus nos exorta. Assim, quando um membro sofre, o que diz a palavra de Deus? Todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, conforme 1 Coríntios 12, 26, que diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Esse é o ambiente dentro do corpo de Cristo. Então, esse princípio que nós fazemos parte do corpo de Cristo, esse princípio de intercessão é muito importante. A intercessão promove a união do corpo de Cristo. Você já viu algum irmão criticando o outro irmão? Acho que, assim, graças a Deus na igreja Holiness do Bosque, isso aqui é uma raridade, né? Mas você já viu? Irmãos criticando outros irmãos. Vai promover união? Irmãos, de jeito nenhum. Alguém falou o seguinte, que quando nós criticamos alguém, é a mesma coisa que a gente colocar uma dinamite no pé da pessoa, acender e sair correndo. A intercessão promove a união do corpo de Cristo. Mesmo aquela pessoa que fez alguma coisa contra você, a palavra nos encoraja que interceda por ele, interceda por ela. Quando nós intercedemos uns pelos outros, irmãos, eu não sei como isso acontece, mas começa a surgir fortes laços entre os irmãos, mesmo que a gente não conheça. Transpõe países, transpõe culturas. Outro princípio da intercessão é que o próprio Jesus, ele deu exemplo. Quando nós olhamos o livro de João, capítulo 17, vamos dar um pulinho lá, João 17, versículos 14 a 23, encontramos aqui a oração do Senhor Jesus, a oração sacerdotal, e a gente percebe aqui nesse texto que o próprio Jesus, ele intercede por seus discípulos antes de ele ser entregue na cruz. Olha só, versículos 14 até o 23. Permita-me ler para vocês aqui. Olha só o que diz. Jesus orando ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, o Senhor Jesus está orando aqui pelos seus discípulos e pelos discípulos que ainda seriam formados. Então, aqui em João 17, Jesus está intercedendo pelos seus discípulos ali e por nós também. Jesus, ele tinha o hábito de sempre buscar a presença do Pai em oração. É interessante, viu? E Jesus era uma pessoa que não tinha preguiça. Normalmente ele fazia esse momento quando? De madrugada. Jesus, irmãos, ele sentia tanta necessidade de estar na presença do Pai. E se ele sentia essa necessidade, quanto mais nós. Antes de ele enfrentar a cruz, ele sabia da necessidade de interceder por seus discípulos, porque estava chegando o momento que esses discípulos sozinhos teriam que dar sequência ao ministério. Um garoto de 9 anos, com um tumor do tamanho de uma bolinha de ping-pong alojado na sua cabeça. Esse garoto, ele disse para o pai que estava intercedendo por ele, para que ele pudesse conhecer a Jesus. Esse mesmo garoto disse para sua tia, que ainda não conhecia o Senhor Jesus, antes de ele morrer, ele disse para a tia que estava orando, intercedendo sempre por ela. Irmãos, eu tive a grata alegria de fazer o batismo dela. Um guri de 9 anos, intercessor. Outro princípio da intercessão: quem ora também precisa receber oração. Irmãos, a gente como pastor, o que a gente ora pelos outros, não está escrito no gibi, viu? Porque além das pessoas que vêm pedir, eu fico pensando, tem algum pastor, ora por mim, mas tem tantos irmãos que podiam orar, né? Sabe que que a oração do pastor é mais forte. Porque além de a gente orar pelas necessidades de cada um, pessoas que vêm pedir, também estamos intercedendo, às vezes sem você saber que alguém está intercedendo por você. Então, irmãos, quando a gente tem isso no nosso coração, nós vamos perceber esse princípio que quem ora também precisa receber oração. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu como pastor, eu acho que os demais pastores aqui também, é muito legal. É muito joia quando alguém ora por nós. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente é carne e osso igualzinho vocês. Sujeito às mesmas coisas que vocês. Ao fato de estarmos à frente, na liderança, acho que talvez a gente precise mais, né? De oração. Você já recebeu oração de uma criança? Irmãos, é um negócio que a gente mexe com a gente. Não é que dos adultos não vai mexer, mas quando uma criança ora, e quando ora no Espírito, meus irmãos, mexe. Esse princípio de quem ora também precisa de oração. A gente que está acostumado muito a estar orando pelos outros, também precisa
receber oração. A gente olha um homem, na palavra de Deus, um grande homem, Paulo, ele declara aos irmãos a sua oração incessante a favor deles. Então, quando você olha as cartas de Paulo, você vai perceber, toda vez ele menciona alguma coisa, que está orando por alguém. Não canso de orar pelos irmãos. Mas também Paulo, ele diz, eu também preciso que orem por mim. Orem por isso, orem por aquilo. Eu estou indo para tal lugar, ore. Paulo, ele deixa uma orientação, um princípio importante, quando ele escreve para Timóteo o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, dá uma avançada na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, olha só o que ele diz, olha que palavra de orientação, 1 Timóteo 2, 1 a 4, diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Legal, né, irmãos? Essa palavra é uma palavra que nos orienta. A gente vê homens como Paulo orientando Timóteo para estar orando. E nessa manhã eu gostaria que a gente pudesse já fazer uma prática hoje, nesse momento. Será que podemos? Vamos fazer o seguinte, o pessoal que está no Zoom, você vai interceder por alguém. Se está em família, interceda por algum membro da família. Nós vamos dar aí uns 5 a 10 minutinhos para isso. Você que está no YouTube, está assistindo nesse momento, também faça isso, se estiver em família. Se tiver só você, interceda por alguém. Pense em alguém. O primeiro nome que vier na tua cabeça, você interceda, porque quem sabe Deus está falando, é esse que está precisando de intercessão. Ok? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajuntar de 3. Sem banco dá para fazer isso, hein, irmãos? Nós vamos ajuntar de 3. E vamos fazer o seguinte, assim, procura misturar. Você vai interceder por essa pessoa. Você não vai falar assim, qual é o seu pedido? Não. Você só vai orar, vai interceder por ela. Aquilo que Deus colocar no teu coração, você intercede. Eu não sei se tem pessoas aqui que falam, pastor, tenho vergonha. Eu nunca orei assim por uma outra pessoa. Irmãos, eu vou deixar um desafio, deixa isso de lado. Diga coisa simples, tipo alguma coisa assim, Senhor, abençoa, cuida, fortalece a Mieco. Um negócio simples, só assim. Aquilo que você sentir no teu coração de interceder, de se interpor entre essa pessoa e Deus. Cuida, abençoa. Amém, irmãos? Vocês que estão nos assistindo, vamos dar aí uns 5 minutinhos, ajunta aí, de 3 em 3. Não deixa ninguém de fora. Se não dar 3, ajunta 4.
Se tem alguém sentindo meio escanteado aí, alguém acolhe, traz para dentro. Irmãos, não é para fazer pedido de oração, você já ora, intercede por essa pessoa. Em nome de Jesus. Orar pelo pastor. Deus Pai, obrigado Senhor por esta mensagem, obrigado Pai. Em nome de Jesus. Obrigado Senhor por o teu Espírito Santo estar agindo pela vida do pastor. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida dele. Proteja, Senhor, de saúde. Dê, Senhor, graça, dê, Senhor, misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe pelo pastor nesta manhã. Agora vamos a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória será a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela família do pastor, tão abençoada, Senhor, cheia de graça, cheia do Teu cuidado. Pai, continua, Senhor, dando força, dando, Senhor, esta energia, Senhor, de estar Te servindo constantemente. Obrigado, Pai, obrigado porque realmente o Senhor tem abençoado esse seu servo, por isso nós estamos aqui para Te agradecer e Te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, obrigado a vida do Ada, sua família. Quero pedir, interceder, que o Senhor encha-o com teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Oh, Deus. Amém.
Quem já intercedeu, podia já tomando seus lugares. Senhor Deus Pai, te louvo, te agradeço pela vida do Luiz, da Peixe Hashimoto, Senhor Deus. Que ele é nosso pastor, mas antes de tudo é teu filho amado, teu filho querido. Peço pela vida dele, pela alegria de servir a Ti, Senhor Deus, a alegria de ter comunhão contigo, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, eu repreendo todo ataque perante a vida, a saúde, o ministério, a família do Luiz, Senhor Deus. Te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus. Eu abençoo o Luiz Hashimoto para que ele possa continuar prosperando em tudo que faça e tendo alegria e tendo comunhão e intimidade contigo. Amém, Senhor. Em nome santo de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado. Ok, irmãos. Será que tudo bem? Como foi ser intercedido por alguém? Maravilha. Glória a Deus. Pessoal que está nos assistindo, como é que foi? Faz um joinha assim, ó. Irmãos, isso alcança um lugar que a gente nem imagina. O resultado da intercessão. Alguns resultados. Primeiro, presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Depois de Salomão orar, olha só o que diz o texto. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Narra aqui, irmãos, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Aqui está significando que Deus estava aceitando e aprovando aquele sacrifício. Também diz o texto que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Junto com isso, trouxe um grande temor ao povo e levou este povo a um intenso louvor e adoração. Irmãos, dá uma impressão assim que quando a gente intercede, as murmurações, as reclamações vão embora e enche de louvor e adoração. Quando você vê alguém que está ali cabisbaixo, às vezes está murmurando consigo mesmo, porque as coisas estão difíceis. Às vezes está com a cara fechada, interceda por ela. Porque Deus pode fazer um milagre, a presença de Deus pode vir. E Deus pode fazer, irmãos, com que aquela dor, aquela reclamação se transforme em um intenso louvor e adoração. O segundo resultado da intercessão, consagração. No versículo 7, ou melhor, no versículo 3 do capítulo 7, olha só o que diz. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Aqui o resultado é isso, consagração. Um terceiro resultado da intercessão, nós olhamos no versículo 12, a resposta do Senhor vem. Olha só o que está dizendo o versículo 12.
De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus foi só responder à noite para Salomão. Irmãos, não tenha pressa. Não apresse Deus. Deus, Ele sabe o momento oportuno. Deus te conhece. Antes que a gente peça, Ele já sabe o que a gente está necessitando. Mas não é por causa disso que, se Ele já sabe, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Deixa eu contar para vocês de novo uma coisa. Vocês se lembram? Muitos aqui não vão se lembrar. Tinha uma propaganda na televisão, falava assim: não esqueça da minha Calói. Quem é dessa época aqui? Pega o boletim, põe no sapato do pai, põe na carteira do pai. Lá em casa nós éramos em 5 e os 3 maiorzinhos queriam Calói. E meus irmãos, era bilhete para tudo quanto é lado. Sabe o que aconteceu? Não veio uma Calói, veio uma Monarch. E não veio na hora. Irmãos, demorou. Meu pai ficou sabendo através, quer dizer, ele já sabia, né? Porque a gente sempre falava para ele. Mas depois dessa pressão, ele propositadamente economizou. E um dia, ele falou assim para os 3 guris lá: vamos lá comprar a sua bicicleta. Irmãos, Deus sabe, mas a gente precisa aprender a pedir. Por isso que a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Então, irmãos, aqui a gente vê outro resultado da intercessão, a resposta do Senhor. A oração foi ouvida. Olha só, não só a oração foi ouvida, mas Deus falou que aquele local é escolhido e abençoado. Agora no versículo 13 e 14, junto com o resultado da intercessão, vem a resposta do Senhor e junto com isso uma chamada à responsabilidade. E olha só o que Deus fala para Salomão, versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a chamada. Irmãos, também não é só isso, há promessas. Olha só o que diz o versículo 14: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só o versículo 15, que é o texto da nossa mensagem: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A intercessão que você fez para o teu irmão, para a tua irmã, tenha convicção de uma coisa: Deus já ouviu. E quem sabe Ele já está respondendo agora. Versículo 16 diz assim: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é a outra consequência. Olha que coisa maravilhosa. Muito bem, irmãos.
gostaria que isso fosse um encorajamento para você sempre interceder. Gostaria de concluir. Nós queremos, irmãos, ser uma igreja que batalha em oração. É interessante. Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Está falando aqui de um cara não muito conhecido. O nome dele é Epáfras. Colossenses 4, 12. Fala assim: saudai-vos, ou melhor, saúda-vos Epáfras, Paulo falando, que é dentre vós servos de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras, homem que continuamente ora pelas pessoas. A oração intercessória pode livrar alguém da morte, pode livrar alguém da prisão, pode livrar de armadilhas. A oração intercessória fortalece aquele que está abatido, renova a esperança. Muitos daqueles que ainda continuam prostrados. Irmãos, eu quero convidar, ou melhor, eu quero convocar cada um de você que está aqui, que está nos assistindo, a participar de um desafio. 29 dias de oração. Pastor, já um dia é muito para mim. 29 dias. É por isso que eu estou querendo desafiar você. Vamos lá, gente. Você topa? 29 dias, começando hoje, até dia 12 de setembro. No dia 12 nós vamos fechar essa campanha de oração. E se você quiser até jejuar, também jejua. Eu quero dizer uma coisa para você que não está acostumado a participar e a fazer coisas desse tipo. Eu quero convidar você, entra nessa. Experimenta. Eu tenho certeza que você vai experimentar algo novo na sua vida. Experimente isso. Faça um propósito e discipline-se para isso. Então, nesse desafio, eu gostaria que a gente pudesse concentrar em 3 pontos, coisas bem simples, que não dá para a gente esquecer. Então, quando você, começando hoje, até dia 12 de setembro, você orar, se você sentir de Deus que Deus está pedindo, jejua também, aí você escolhe aí alguma refeição para jejuar, e jejue. 3 pontos. Primeiro motivo, ore por você mesmo. Alguma coisa particular tua. Pode ser alguma coisa assim, Senhor, me muda. Volta a tua atenção para você. Tem alguma coisa na tua vida que precisa ser mudada? Então ore, jejue por isso. Vou dizer aqui, os pavio curto, que estoura, e quando estoura, sai de perto todo mundo que estiver de perto. Peça para Deus, Deus, me muda. Ou alguma outra coisa na tua vida, que você sente e gostaria que Deus fizesse esse milagre em você. Ore, não tenha medo, peça, interceda por você mesmo. E também junto com isso, interceda por alguém, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela tua mãe, pelo teu pai, por algum parente. Então, esse é o primeiro motivo, por você e por alguém. Segundo motivo,
ore pela igreja do Bosque. Ore para Deus avivar as pessoas. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, ore pelo Brasil. Irmãos, ore pelas nossas autoridades. Olha só o que diz Timóteo, o texto que nós tínhamos lido. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, eu não estou falando para você, bom, se é da esquerda, se é da direita. A Bíblia está falando, interceda, ora pelas autoridades. Pastor, eu sou contra o Bolsonaro. Não, irmãos, a palavra diz, ore pelas nossas autoridades. Interceda, ore pelo nosso presidente, pelos nossos senadores, governadores, deputados, prefeitos. Ore pelas nossas autoridades, como Timóteo, ou melhor, Paulo orienta a Timóteo. Amém, irmãos? Esses 3 desafios, esses 3 motivos, até o dia 12 de setembro. Ore por você e por alguém. Ore pela igreja aqui do Bosque. E ore pelo Brasil. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, nós vamos encerrar. Gostaria que a gente pudesse receber a bênção. Com esse coração, nós gostaríamos que a gente pudesse não só receber, mas você pudesse desejar ao seu irmão, à sua irmã, deseja o melhor de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, com cada intercessor aqui presente, aqueles que estão nos assistindo, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu não vou falar para dar o abraço, porque vai contra os protocolos. Deus abençoe. Tenha uma boa semana.